Seja bem-vindo a mais um programa da Prime Leads. Obrigado, telespectador, pela tua audiência, por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber a Carolina Ueba, mais carinhosamente conhecida como Carol. Uma alegria poder, tê-la aqui no programa. Eu que estava caçando você há um tempinho, eu sei que você tem uma agenda bem concorrida. E agradeço, Carol, pela tua gentileza, por ter aceito o convite. Seja bem-vinda. Eu que agradeço essa oportunidade. Para mim é um prazer estar com você, Luciano. Você sabe que desde que eu te conheci foi uma empatia à primeira vista, então eu que agradeço, é uma alegria minha. Agora, a gente se conectou através de uma abordagem que eu fiz, fazendo o convite para que você viesse na televisão, e no meio do caminho apareceu um treinamento da Prime Leads, onde você gentilmente aceitou o convite e teve um dia inteiro conosco. Como é que foi aquela tua experiência, Carol, quando você tomou conhecimento daquilo que a Prime tem feito com a missão de disseminar o network profissional? O que você, que é uma pessoa muito bem relacionada, o que acrescentou para você aquele encontro? Achei incrível. Primeiro eu te falei no encontro que fazia muito tempo que eu não parava um pouco para ter um tempo para mim e um tempo para... Apesar do meu dia a dia ser relação 24 horas, mas parar para uma relação mais orgânica ali, né? Que você no seu dia a dia você já vai fazendo um monte de relação dentro do trabalho, mas aquele encontro me permitiu parar, respirar um pouco, entender que eu queria voltar a ter essas conexões um pouco mais soltas. E foi incrível, porque me conectei com pessoas que ainda falo até hoje. Mas é um exercício, como você fala, né? A gente tem que manter essa relação e continuar fazendo, mas foi muito bom, foi uma surpresa muito agradável e me fez repensar muita coisa que é bom. É bom a gente sempre repensar, né? Voltar um pouco no início, quando tudo começou e como eu cheguei onde eu cheguei. Então, aquele momento foi importante para isso. E ouvir outras pessoas faz você se ouvir. Isso é muito interessante, né? Agora, você tem uma história disruptiva, né? Você é uma advogada, trabalhava no escritório da sua família, e aí você decidiu iniciar uma nova jornada e hoje é a head da Forbes Brasil, da área comercial. Como é que foi essa transição? Como é que foi a decisão? Porque tem dois aspectos, né? Tem um aspecto da trajetória profissional e o aspecto da família, né? Como é que foi esse processo e como é que você tem experimentado essa tua nova jornada? Esse processo foi um processo... Ele foi um processo rápido, mas na verdade pensado, né? Quando eu faço palestra, eu sempre falo, principalmente mulheres que me assistem, falam assim, eu vi a sua história e eu vou fazer uma transição de carreira, amanhã eu vou pedir demissão. Eu falo, não faça isso. Foram 2 anos pensando em sair, eu comecei a trabalhar com 14 anos, então desde que eu me conheci como pessoa, eu queria ser advogada, sou filha de advogados, avó de advogados, minha mãe foi diretora da São Francisco, do jurídico, então, uma família tradicional do direito, nasci no berço do direito, e isso me trouxe uma paixão muito grande. Então, sair de um núcleo que você é muito apaixonado é muito difícil. Mas como eu comecei muito nova, eu tinha muitos anseios, eu sempre tive um lado comercial muito latente dentro de mim, muito pulsante, e o direito, chegou uma hora que aquilo para mim era pouco, eu queria ser mais comercial. E aí entrei naquela seara da família, foi doloroso. Minha mãe acho que foi a que mais sente até hoje. Hoje ela fala, tenho orgulho de você, mas foi sofrido. E tomei essa decisão, mas me preparei. O que eu falo para as pessoas assim, me preparei emocionalmente, porque a gente ainda vive numa cultura que a pessoa fala, ué, mas você saiu dessa profissão, o que deu errado, né? E não necessariamente deu errado. Às vezes deu muito certo, deu tão certo que você quer expandir. Porque eu continuo advogada, né? O que eu faço no dia a dia, eu advogo por marcas. Advogo pela minha marca, né? Pela marca que eu atuo, né? Falo minha, a Forbes. Porque quando você está dentro de uma empresa, você veste a camisa, então você acaba usando essa nomenclatura. Mas a advocacia me ajudou a chegar onde eu estou. Mas a transição, ela é um processo, você precisa buscar ajuda. Eu fiz, na época, acompanhamento profissional, pensei como eu ia fazer. Foi difícil, não foi fácil. Mas tem uma outra coisa que você precisa ter, muito estudo e possibilidade, eu falo. Então você não pode, amanhã eu vou mudar de carreira, você tem que se preparar financeiramente, psicologicamente e saber o que você quer. Então esse processo ele tem um tempo. E eu sabia que eu queria área comercial, mas não sabia o que seria área comercial. E aí aquilo que a gente sempre fala do network, tudo que aconteceu na minha vida foi isso, que foi me levando a esses caminhos. Então
Quando eu saí do escritório, eu tinha uma data, mas eu não tinha um novo emprego, eu não tinha E sendo filha dos donos, eu tinha um questionamento interno se eu realmente era a diretora jurídica porque, por merecimento, aí vem a síndrome da impostora, do impostor, enfim, ou se eu estava naquele cargo porque eu merecia. Então, acho que a busca da transição também foi um pouco disso. E aí eu descobri que eu ia experimentar isso, de uma forma pensada, planejada, e saí do escritório, mas saí sem saber como seria o dia de amanhã. E foi por networking mesmo, relacionamento, que um dos meus primeiros clientes ligou e falou: o que você está fazendo? Eu falei: parei de advogar. Na época eu achei que eu tinha parado totalmente. Eu falei: parei. Ele falou: como assim? Eu falei: é um tempo. A gente usa aquela frase, um tempo sabático, né? Mas na verdade a gente não sabe nem para onde vai. E ele falou: poxa, vem aqui fazer comigo a área comercial de uma revista que chama Chuf, existe, é do Monte Líbano, do clube. E foi um dos meus primeiros relacionamentos que me deu uma oportunidade nova. Eu falei: mas eu não entendo nada de revista, nunca fiz. Ele falou: mas você sabe vender, você é comercial, vem gerir a equipe. Só que a equipe era eu e uma pessoa. E aí começou aí minha transição. E como é que, melhor dizendo, o quanto que esse teu perfil já de relacionamento, comunicativa, te ajudou sem muitos traumas nessa virada de chave, Carol? Eu acho que é fundamental você ter anjos na vida, né? Eu falo muito disso, anjos profissionais, né? Porque a gente tem anjo investidor e anjos profissionais. Eu acho que eu investi organicamente em anjos profissionais. Então, todo lugar que eu passei foi alguém que me indicou. Eu nunca busquei emprego, né? Isso veio para mim, as oportunidades vieram. Mas eu acho que eu sempre joguei isso para o universo de uma forma plantando, mas eu não estava pensando na colheita. Eu sabia que ela ia chegar, sabe? Mas eu não ficava ansiosa para ela chegar. Então, eu sempre busquei esse caminho na minha vida, assim, de fazer o bem profissionalmente para as pessoas que estavam na minha volta, dividir oportunidades. E eu acho que você fica na memória das pessoas de alguma forma. E toda a venda, para mim, aprendi muito com a minha mãe, que é uma pessoa muito importante na minha vida profissional, sempre foi o começo, meio e fim, né? A gente brincava no direito: eu vou até a escritura final com você, né? Eu nunca vou largar a sua mão. E eu acho que isso criou relações com os meus clientes que eles gostavam da Carol, independente de onde a Carol estava, eles sabiam que ia ser seguro até o final. Eles sabiam que eu ia entregar, seja o que for, até o final. Então, quando eu saí, eu tive algumas oportunidades profissionais, essa foi a primeira, e eu topei por um período. Falei na época para essa pessoa que me convidou: olha, eu vou ficar 6 meses fazendo isso, depois eu vou procurar o que eu vou fazer, porque eu não vou... Acho que não é revista, né? Revista é uma coisa que está indo na contramão de tudo que está acontecendo. Ele falou: não, vem, fica um tempo aqui. Na época eu era sócia do Monte Líbano, queria colaborar com o clube também, mas era remunerada, era uma remuneração muito inferior. Esse é um dos maiores desafios de transição de carreira, você dar muitos passos atrás, né? Tanto na carreira, em cargo. Então você sai de diretora para virar, né, às vezes uma executiva ali, e financeira é o maior ponto, porque você sai de um salário para às vezes 10 vezes menos que ele. Então por isso que eu falo, você tem que poder, não é assim, eu vou fazer. E na época eu podia, tinha me preparado muitos anos para isso, e foi isso, e foi aceitar as oportunidades, né, porque eu tinha sempre certeza na minha cabeça que eu ia voltar para o lugar que eu estava, nessa nova carreira. Eu sabia que eu queria ser diretora, eu queria coordenar uma equipe, eu queria voltar para esse lugar. E fiquei lá 6 meses, que viraram 9 meses. Eu tive um sucesso enorme, muito também por relacionamento, porque todos os sócios eram meus amigos, então eu batia na porta e falava: você vai anunciar comigo, né? Então eu usava, no bom sentido, essa amizade, mas falando do produto, né? E eu falava na época: mas como assim, se você não prestigiar os produtos do seu clube e tudo mais? Isso foi um sucesso. E desse sucesso passei para, acho que você deve lembrar da Trip Editora, Paulo Lima e Califa me deram uma oportunidade incrível, mas também era uma vaga de executiva júnior. Lembro quando eu cheguei em casa, eu falei: o salário na época, meu ex-marido falou: mas você vai pagar para trabalhar? Porque era uma oportunidade, mas era uma executiva júnior. E eu falei: eu vou, mas eu vou. Eu sempre pus meta, assim, eu falava assim: no máximo eu vou receber isso por X tempo, até eu conseguir provar para mim mesmo e para as pessoas quem eu sou, meu potencial. Dali ou eu vou ser promovida,
vou buscar outra coisa. E assim foi, e aí com 6 meses trabalhando lá, aconteceu uma oportunidade, tinham 12 títulos na época, dentro da Trip, Cidade Jardim, Audi, Personalité, não sei se eu posso falar marcas, posso? Pode. Eram 12 revistas, entre a Trip, TPM, todas as outras customizadas, mídia de bordo com a Gol. E como a minha vaga era uma vaga nova, eu pude permear por tudo. E eles me deram essa oportunidade. Então eu era a única executiva que vendia tudo, eu não vendia só Gol. Isso me deu uma oportunidade de fazer uma imersão. Eu falo sempre para o Paulo Lima que ele foi meu professor de vida publicitária. E foi minha maior faculdade. Aí, em 6 meses eu virei a gerente ali de um dos títulos customizados, porque a pessoa que era a Cidade de Jardim, tinha saído, e dali fui galgando, cresci muito lá dentro. De lá, saí rapidamente para o Grupo Dória, foi uma passagem rápida, porque logo o CEO da Forbes Brasil, mais uma vez aqueles anjos da nossa vida, estava conversando com um dos meus primeiros clientes na publicidade, que foi um anunciante meu, falou, estou procurando uma pessoa com esse perfil, ele falou, eu conheço. Ele falou, vou te conectar com ela, e ele me conectou. E aí eu fui para a Forbes, que, enfim, é o lugar que eu estou e que eu adoro estar. Tive a oportunidade de fazer muita coisa. Quanto tempo faz desde essa virada de chave, Carol, quando você saiu da advocacia para iniciar a sua jornada como executiva? Eu acho que eu tive uma jornada, eu considero muito rápida, assim, um crescimento muito rápido, porque vai fazer 10 anos. Eu acho que, e as pessoas que estão no meu cargo em outros veículos, normalmente têm 30, 20 e poucos anos de carreira. Mas, ao mesmo tempo, eu já tinha ali quase 13 de direito, né? Então, na verdade, são 23 anos de carreira, né? E foi rápido, assim. Foi uma experiência rápida, mas intensa. Tudo muito intenso. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com a Carolina Ueba, carinhosamente conhecida como Carol, falando um pouco sobre a sua trajetória, sobre o seu momento e falar também sobre o futuro. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nossa convidada de hoje é a Carolina Ueba. Carolina é Head Comercial da Forbes Brasil. Carol, 4 anos de Forbes, né? Você, mais uma vez, construindo uma jornada de sucesso e mais um desafio profissional. O que você pode destacar para os nossos telespectadores dos desafios e das suas conquistas desses 4 anos? Acho que o maior desafio foi chegar na Forbes no meio da pandemia, mas esse desafio também foi um presente porque tem um CEO que ele permite que ele estava disposto que eu criasse uma área, então eu cheguei no momento que a gente estava reestruturando a área comercial. E acho que um desafio grande foi trazer um novo modelo de negócio para a área comercial. Porque eu não acreditava naquele modelo antigo de competitividade entre as executivas, executivos, né? No sentido de que você está sempre, parece que com uma equipe o tempo todo raivosa e disputando. E a primeira coisa que eu fiz foi colocar como regra a não disputa entre, eu vou falar elas, porque hoje 90% do meu time são mulheres. Eu sempre coloquei isso na contratação. Então, eu implementei um sistema em que todos estão juntos. Então, lógico que a gente tem metas, cada um tem que bater sua meta, tem a meta geral, mas quando todos batem a meta, a primeira coisa que a gente faz é ajudar quem não bateu a meta a bater a meta. Bacana. Então,
Mas isso é um pouco, né, não é muito bem aceito, né? Ah, mas será que não vai acomodar? E pelo contrário, porque isso motiva e ensinar que quando uma vendia para uma marca, em vez dela ficar com, né, aquela sensação, eu não vendi, eu falava, pega o case da sua amiga, chamo de amiga, né, as executivas, e traz para sua carteira e usa ele, fala, olha o que a gente fez dentro, porque o veículo é um só, olha o que a gente fez, porque na verdade a gente fez, nunca é individual, né, sempre uma equipe. Então acho que o maior desafio foi implementar essas novas regras dentro dessa área comercial e provar que isso ia funcionar. E graças a Deus, né, e muito trabalho funcionou e vem funcionando muito bem, né? Agora a gente acabou de lançar a edição Bilionários e a gente bateu mais de 60 anunciantes dentro de um título. Carol, a gente falou já sobre a importância dos relacionamentos na sua trajetória profissional, mas eu quero explorar um pouco mais esse tema, até porque é o DNA da Prime, do programa. Você conhece muitas pessoas, é admirada por muitas pessoas, é uma pessoa que tem inspirado as mulheres, que sonham ser empreendedoras. Você é uma pessoa disponível para as pessoas que buscam te conhecer, para conversar com você. Como é que você consegue se organizar para poder atender essas demandas e o quanto você consegue ativamente manter relacionamentos estratégicos para que eles continuem te suportando no bom sentido nessa tua trajetória de sucesso, Carol? Acho que eu uso uma frase também que não é muito... As pessoas falam, nesse mundo... Eu trabalho também num universo de marcas mais premium, né? Você precisa ter uma certa escassez, você não pode estar sempre disponível para gerar desejo. E eu falo que isso é um grande equívoco, né? Eu falo, eu sempre estou disponível. Isso não quer dizer que eu sempre vou fazer aquilo que estão me pedindo. Isso para tudo na vida e para todos, né? Não só a Carol. Então, assim, estar disponível não quer dizer que você vai fazer algo. Estar disponível quer dizer que você não vai deixar nenhuma oportunidade na sua vida passar. Que você vai estar disponível e aberto para todas as oportunidades. Que tudo que passar por você, você vai ter um ponto de contato e vai decidir dentro de você se você quer ou se você não quer. Então, essa é uma outra coisa que eu falo muito para mim aqui. Elas falam, Carol, como é que você atende todo mundo? Lógico, você tem que priorizar. Mas até para falar não, eu atendo. Eu não deixo ninguém sem resposta. Lógico que às vezes eu falo, olha, essa pessoa é uma pessoa que eu não vou conseguir fazer o que ela quer, então marca daqui uma semana, eu tô com a agenda muito cheia. Mas nem que eu entre 15 minutos eu falo, outro dia eu falei para um cliente, eu falei, entrei aqui para te dizer que isso não é possível. Ele falou, nunca alguém fez isso. Mas eu acho que são relações, e nisso você cria uma conexão. A pessoa nunca mais vai esquecer que você dedicou um tempo para ela. E ela também pode me acrescentar muito. Porque hoje talvez eu não consiga fazer aquilo, mas amanhã eu consiga fazer outra coisa para essa pessoa. Então, tudo para mim na vida é muito importante. Todos os dias que eu acordo, todas as vezes que eu entro numa reunião, eu falo muito também para minha equipe assim, você passa 70% do seu tempo no trabalho, a vida é muito rápida e dinâmica. Por que você não vai sentir prazer o tempo todo em que você está fazendo e ouvir o cliente, aprender com ele? Não é só uma reunião, não é só uma venda. Ele pode me ensinar muita coisa sobre o trabalho dele, porque hoje a gente trabalha com um título que fala de SD, Tech, Money, Agro, mulher, carreira. Imagina quantas coisas eu aprendo com cada uma dessas áreas, com cada um desses clientes. E aí é aí que gera conexão. Não dá para você ser amigo pessoal de todo mundo, não é o objetivo da conexão. Você não vai ser amigo pessoal de todas as pessoas. Algumas sim, poucas, né? Porque amigos a gente conta no dedo. Mas você vai ter grandes amigos que te respeitam, ou que o inverso, você respeita muito pelo profissional que ele é. E o profissional não é só a pessoa jurídica, é o cuidado que ele tem com você, é o quanto ele... É aquilo que eu falei, a entrega não é só produto, é a entrega da pessoa para você. Então, acho que é isso, a conexão. Às vezes você ficar um ano sem falar com alguém que foi importante na sua vida, pegar como exemplo o Marcelo, que é um grande amigo que foi quem me indicou, o Marcelo Mora, que me indicou para o Antônio Camarote, o CEO da Forbes, e quando eu falo com ele qualquer coisa profissionalmente, depois de um ano, ou ele fala comigo, Carolzinha, ele me chama Carolzinha, estou precisando de tal coisa, é como se fosse... É na hora que você quer fazer para a pessoa.
A conexão é isso. Quando você sente a sensação que você quer fazer na hora, isso para mim é conexão. Agora, uma curiosidade aqui, Carol, só nós estamos aqui conversando. Só nós e todo mundo. Nós tivemos um primeiro contato pelo LinkedIn, te mandei uma mensagem, você gentilmente me respondeu a mensagem, a partir daí a gente promoveu um call, uma conferência, estava eu, você e a tua secretária. E a conversa foi no sentido de te convidar para dar uma entrevista para falar da tua trajetória profissional. No meio do caminho, sem a gente se conhecer, eu te fiz um convite para você estar no nosso treinamento e você foi. O que levou você a aceitar o convite? E como é que você vê essa conexão que a gente teve, que a gente está tendo, esse relacionamento que a gente está construindo? Uma pergunta extensa, eu tenho 1 minuto para que você responda isso. Vou falar bem rapidamente. Eu acho que você, quando entrou na reunião comigo, a primeira reunião, né, era um call, você rapidamente mostrou que você sabia quem eu era, né? Rapidamente você falou, olha, você tem filhos, você trouxe pontos, mas querendo saber sobre mim, né? Não só passando a informação. Então você mostrou que você estava com muita vontade de se aproximar, saber um pouco mais, mas que você tinha procurado saber quem eu era, saber um pouco de mim e saber um pouco sobre a minha trajetória. Então aquilo me conectou na hora, porque eu falei, não é uma pessoa como acontece muito, você sabe, na nossa vida, que as pessoas procuram, que estão só com interesse em te conhecer pela sua pessoa jurídica. Eu percebi que você queria conhecer a Carol, né? Então, e que você sabia informações sobre a Carol, disponíveis hoje em redes e tudo mais, mas informações que me conectaram. Então isso me trouxe para um outro lugar. Isso te faz tirar as armas, né? Na verdade, você já fala que acho que pode ter uma outra coisa além do trabalho e a gente pode construir muita coisa junto. Porque network é relacionamento de pessoas, né, Carol? Quando a gente tira essa questão do CNPJ e quando a gente dá acesso ao CPF, né, fica um relacionamento de interesse, né, de ajuda, de contribuição, de colaboração. Você perguntou para mim como é que você faz para dar conta da Marina e do Michel, que eu tenho 2 filhos, fazendo toda essa trajetória. Então aquilo já me conectou, né, porque eu falei, sabe que eu sou mãe, ele sabe que eu tenho outros interesses, né, na vida, meus filhos, o esporte, outras coisas. Então acho que aquilo foi... também tem uma coisa de empatia, né, que a gente não pode deixar de falar, que é importante. Todo sentido, né? Carolzinha, prazerzaço te receber aqui, um prazer poder reencontrá-la. Ufa que eu consegui trazer você no programa. Eu que agradeço. Que você continue sendo essa mulher doce, essa mãe, essa executiva de sucesso, que você continue inspirando pessoas, provocando cada vez mais orgulho nos seus pais, de que lá atrás você tomou a decisão certa e que você está construindo seu caminho solo com muito sucesso, que você continue cada vez mais voando alto e tenha aqui um amigo do teu lado, sempre torcendo e sempre disponível para poder te ajudar naquilo que for necessário. A recíproca é super verdadeira, você tem uma amiga já aqui e eu agradeço muito essa oportunidade. Obrigada pelo carinho. Obrigado. Obrigado, telespectador, por esse nosso encontro. Obrigado pela tua audiência. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá.